Olá, meu nome é Carla Beatriz e o meu grupo irá apresentar sobre os tipos de separação de misturas sólida-líquida. E eu irei apresentar para vocês a filtração. A filtração é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido. E como o nome próprio já diz, utiliza-se de um papel de filtro para reter a parte sólida, separando-a da parte líquida ou gasosa. E existem dois tipos de filtração, a filtração simples ou comum e a filtração a vácuo. E no vídeo a seguir eu irei mostrar para vocês como funciona o processo desses dois tipos de filtração. A partir de agora, nós iremos entender como funciona o processo de filtração simples ou comum. Usa-se um papel de filtro que é dobrado formando um cone, e ele é colocado em um funil de filtração do tipo comum. Então, com a ajuda de um bastão de vidro, a mistura heterogênea é despejada no funil. No papel de filtro ficam retidas apenas as partículas que não estavam dissolvidas na parte líquida. Como podemos ver na imagem, o funil, o bastão de vidro, o papel filtro e o Erlenmeyer, que vai ser o recipiente em que vai receber o líquido, a solução filtrada. Um exemplo muito comum de filtração realizada no cotidiano é quando preparamos café. O coador retém as partículas sólidas do café e extrai substâncias solúveis no pó de café. Outros dois exemplos são o filtro de água usado em casa e estações de tratamento de água e esgoto. A água passa por filtros de areia e grades que impedem a passagem de peixes, plantas e detritos. Agora, irei falar sobre o segundo tipo de filtração, que é a filtração a vácuo. E ela ocorre quando a filtração é muito demorada, porque ela faz com que o processo seja acelerado. Na imagem, podemos perceber como a filtração a vácuo é realizada. E nela, utiliza-se um funil de Büchner, que é feito de porcelana e que tem um fundo perfurado, diferente da filtração comum. E na filtração a vácuo, o papel de filtro ele é colocado sem dobrar no funil de Büchner, que é posto sobre um quita-sato, e nele, quando vai ser acoplado, coloca-se uma borrachinha para impedir que o ar entre dentro do recipiente. O quita-sato, por sua vez, é acoplado por uma mangueira a uma trompa de água, que arrasta parte do ar da parte inferior do quita-sato, criando uma região de baixa pressão dentro dele. Assim, quando passamos a mistura pelo funil de Büchner, ela é submetida a uma sucção em razão da diferença de pressão. Com isso, a filtração ocorre rapidamente. E por fim, a filtração comum também é feita no cotidiano em casos de misturas entre sólidos e gases. E aí tem alguns exemplos, como nas chaminés de indústrias, que são acoplados filtros que impedem que partículas de poeira sejam lançadas na atmosfera juntamente com os gases. E no ar-condicionado, que ele contém filtros que retêm a poeira do ar. E o aspirador de pó, que também contém um filtro que retém a sujeira, separando-a do ar aspirado. Eu vim gravar para vocês o experimento da filtração e o exemplo que eu vou estar utilizando vai ser o do café. Para isso, a gente vai utilizar o filtro, que é o principal no caso, né? Vou colocar ele aqui centralizado. O filtro, o café e a água quente. A gente vai estar basicamente fazendo um café, né? Eu vou colocar aqui 2 colheres de café. E um pouco de água quente. E enquanto vocês vão vendo aí o processo da filtração, deixa eu aproximar mais. Enquanto vocês vão vendo o processo da filtração, eu vou explicar um pouco. Deixa eu só jogar água. Aí. Acho que eu tô com a mão na frente, né? Mas enfim. Deixa eu jogar mais um pouco. A água passa pelo pó, extraindo os compostos solúveis, os óleos, os aromas, a cafeína e as outras substâncias responsáveis pelo sabor e o aroma do café. O filtro retém as partículas sólidas,
a borra do café, não sei se vai dar pra vocês verem, mas a borra do café, enquanto o líquido resultante, que seria o café, passa pelo filtro e cai no recipiente abaixo, a xícara. A filtração é basicamente a passagem de água quente pelo pó do café, onde o filtro atua separadamente os sólidos do líquido, permitindo que apenas o café pronto escoe para a xícara. Olá, meu nome é Wendel e eu irei falar sobre o processo químico e físico da decantação. Aqui em cima tem um resumo simples do que é todo o processo da decantação. Primeiro, é a separação física e mecânica entre as substâncias, o que se entende como separação física. Se entende que não há alteração química dos componentes. Durante o processo da decantação, no caso do exemplo que eu irei citar mais adiante, da água e da areia, a água, no final do processo, continua sendo água e a areia continua sendo areia. Ou seja, não há uma alteração química dos componentes. E se entende por separação mecânica como uma separação baseada em aspectos visíveis, como, por exemplo, a densidade, o tamanho das partículas e a ação da gravidade. Lembrando que a ação da gravidade está diretamente ligada à densidade. Segundo,
separa um sólido que não se dissolve no líquido, ou seja, são, no geral, a decantação, em todos os casos, são substâncias que ao se misturarem são heterogêneas, é uma mistura heterogênea. Vê-se, por exemplo, nesse exemplo da água e da areia, que a areia e a água ficam visíveis a olho nu, dá para perceber a diferença entre eles. E terceiro, ocorre pela diferença de densidade. Nesse exemplo aqui embaixo tem-se a água mais a areia. A areia são os pontos marrons e a água, toda essa parte pintada em azul. Não se diz que a areia está dissolvida na água. Por quê? Se a areia estivesse dissolvida na água, seria uma substância homogênea, com um único aspecto visível. Disse que a areia está colocada dentro da água. Vira uma mistura homogênea. A água não está dissolvendo a areia, sim misturada. A areia está misturada à água e não dissolvida. Para fazer a decantação, são necessários esses 3 processos. Primeiro, a mistura deve ser deixada em repouso. No caso da água e da areia, após misturarem, tem que ser deixada em repouso naquele recipiente. Com o tempo, o sólido se deposita no fundo, por meio do processo da sedimentação. Esse processo ocorre devido à diferença entre a densidade dos dois, sendo que a areia é mais densa que a água. Terceiro, retira-se cuidadosamente o líquido. O processo da decantação ocorre devido à gravidade. Pela ação da gravidade, o que é mais denso tende a permanecer embaixo e o que é mais sólido em cima. Ou seja, por meio desse processo de decantação da água e da areia, percebe-se a diferença da densidade entre a água, H2O, e a areia. Outro exemplo de decantação seria o óleo de cozinha, por exemplo, dissolvido na água. O óleo de cozinha é menos denso que a água, por isso ele fica na superfície do recipiente e a água embaixo. Se nessa mistura aqui de água mais areia fosse adicionado óleo, o óleo ficaria nessa parte e ele já passaria a ser o menos denso entre os três. Entre as 3 substâncias seria a menos densa. A segunda seria a água e a mais densa seria a areia. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco do processo de decantação. O processo de decantação é a separação de misturas heterogêneas que se baseia na diferença de densidade entre os seus componentes. O componente mais denso em suspensão ou não dissolvido se deposita no fundo do recipiente devido à ação da gravidade, enquanto o componente menos denso permanece na superfície. Vamos fazer um pequeno experimento com água e óleo. Vamos lá. Ao misturar o óleo com a água, vocês podem ver que o óleo ele sobe para cima, ficando separado da água, pois o óleo ele é menos denso e flutua sobre a água, permitindo a separação por decantação. O processo de decantação ele baseia-se principalmente na separação de misturas heterogêneas. A exemplo, a gente tem aqui água com areia e a gente tem água com óleo. Esse processo ele vai se basear principalmente pela diferença de densidade entre as misturas, né? Onde a gente vai ver que algumas misturas elas são mais densas, elas vão se reservar no fundo do recipiente, no caso da areia com água, e no caso da água com óleo, o menos denso. Ele vai para cima e o mais denso fica para baixo, no caso da água com óleo. Essa separação ela pode se dar por diversas formas, né? No caso da areia com a água, a gente pode pegar o líquido que está em cima, né? A gente vai separar esse líquido da areia
e despejando em outro recipiente só o líquido. E a parte mais densa, no caso, que é a areia, ela vai ficando no final do recipiente. Como mostra esse processo aqui. No caso também a gente poderia pegar uma pepita não, a gente poderia pegar um instrumento de vidro, no caso um bastãozinho de vidro, e despejando esse líquido, deixando com que a parte mais densa continue embaixo e a parte menos densa, no caso o líquido, a água, fazendo assim a separação. No caso, seria muito mais rápido se tivesse a varetinha de vidro para fazer essa separação. No caso também pode acontecer com o funil, né? Onde a gente tem a parte mais densa, ela vai descer primeiro. E a parte menos densa, ela fica no recipiente. Aqui nesse caso eu usei uma seringa para fazer a separação, né? No final do processo a gente vai ter a areia e a água ainda com certa turbidez, né? Mas isso é normal num processo de decantação quando a gente tem uma mistura muito barrenta. No caso da água também aconteceria da mesma forma, né? Daria para pegar o líquido menos denso e deixar o líquido mais denso embaixo. Oi, meu nome é Samanta e eu irei explicar o processo de centrifugação que é utilizado para a separação entre misturas sólidas e líquidas. Bom, no processo de centrifugação é utilizada a força centrífuga, no qual ela gira tão rápido, mas tão rápido que separa as substâncias em densidades diferentes. A partir dessa rotação, né, as substâncias sólidas, que são mais densas, ficam no final do recipiente. Já as líquidas, que são menos densas, ficam na superfície. Como exemplo disso, nós temos tanto a máquina de lavar, né, a questão de centrifugação para secar as roupas, tirar a água das roupas, tirar o excesso da água, e temos também a questão do exame de sangue. E eu trouxe como exemplo essa questão do exame de sangue, como ele é feito, como o processo de centrifugação é feito em laboratórios.